Grama Atividade chegando para mais uma edição nesta quarta-feira, dia 28 de julho de 2021. Estamos aí nos encaminhando para o fechamento de julho, né? 31 sábado, né? Isso? 28, 29, 30, 31 sábado. Então, segunda-feira temos aí dia 2 de julho, 2 de agosto. Olha só. Então, te liga. É incrível. Mês 8, segunda-feira, já dia 2. Então te liga, vamos aproveitar ao máximo essa vida aí, tá bom, minha gente? E atender aí todos os protocolos aí em relação à Covid. Eu não tenho mais falado em Covid aqui, né? Aliás, os coveiros estão apavorados. Os coveiros da imprensa, né? Da grande mídia, como chamam, estão apavorados, porque está terminando a pandemia, a Covid-19, então e o sonho de consumo deles é falar de morte, Covid. O cara morre de qualquer coisa, infartou, é Covid, né? Não tem importância. Vamos adiante, então, dizendo que estamos aqui com o patrocínio do Grupo Zafari, 86 anos, e Banrisul, o grande Banco do Sul. Vamos adiante, passando pelo esporte e pelo futebol, dizendo que ontem tivemos, lá na Bahia, Copa do Brasil, exatamente o Vitória e Grêmio, com a vitória do Grêmio por 3-0. O vingador dos Pampas, o Grêmio, né? Porque o Internacional perde para o Vitória, se desclassifica na Copa do Brasil, Série B. E aí o Grêmio tem que também fazer, né, pela força do Rio Grande, o Grêmio vai lá e mostra a fibra, né? Se o Coimão perdeu, nós vamos ganhar e lavar a alma, mostrar para esses baianos que nós temos farinha no saco. Vingador. O vingador dos Pampas. O vingador dos Pampas. Então, 3-0, eu acho que o Grêmio, né, que vai jogar na próxima terça aqui em Porto Alegre, com o próprio Vitória, evidentemente, vai embora para a próxima fase e botando milhões no bolso, já ganhando nessa fase, já bota por partido e por fase. Então, já botando dinheiro no bolso e muitos atletas do Grêmio sendo procurados pelos europeus, como Matheus Henrique, por exemplo, é dinheiro no caixa que está pintando aí para o Grêmio Porto Alegrense. Aí repondo, conforme o seu Filipão, quer duas peças, que é um meio-campista e um atacante. Ele exige isso do presidente Romildo Bolzan Júnior. E aí eu acho que vai acontecer. Independente dessas vendas, o Grêmio pode comprar, evidentemente, porque o Grêmio tem um equilíbrio nas suas contas, nas suas finanças, né? Esse foi um dos trunfos do presidente Romildo Bolzan Júnior, foi quando pegou o Grêmio numa pindaíba danada, né? E ele regularizou as contas do Grêmio, pagou os credores, tudo direitinho, fez bela equipe, ganhamos muitos títulos. E aí está agora uma fase meio ruim, mas ninguém ganha sempre, né? A vida é um perde-ganha. Então, o futebol não é diferente, o esporte não é diferente. Se fosse ganhar sempre, não precisa nem competir, já se sabe quem é que vai ganhar. Então, ganha, perde, faz uma boa campanha, razoável, péssima, cai de série, Grêmio já caiu, Inter já caiu, grandes clubes do país já caíram. Então, aí Vasco, por exemplo, é um exemplo. Cruzeiro de Minas, grandes expoentes do futebol brasileiro na segunda divisão. Sérgio Perotto. Isso aí, Silvas. A vitória por 3-0 dá um alento. Jogou sem 9 jogadores que poderiam ser titulares do Grêmio, já utilizados pelo Felipão, e com a gurizada venceram. Claro que o Vitória é um time fraquíssimo, apesar de ter ganho do Inter, eliminado com o irmão, nós vingamos tudo, mas a questão anímica ajuda bastante essa vitória. Provavelmente estaremos avançando na Copa do Brasil. Mas sobre o Campeonato Brasileiro, acho que um alerta que nós devemos ter, tu estava referindo que o Romildo Bolzan, ele fez boas gestões, fez mesmo, botou dinheiro no caixa, é um bom administrador, um bom político, um bom dirigente. Mas o caso do Grêmio serve para o Inter também, enfrentaram instabilidades. O voo de cruzeiro, aí de repente começou a vir algumas tempestades e coisa e tal, turbilhão, e a gente tem que se acalmar, respirar fundo e deixar passar a tempestade. Não se precipitar. Então, acho que vale para os dois, porque casualmente a gangorra, os dois estão mais ou menos embaixo, estão trocando muito de treinador, não conseguem ajustar os seus times. Então, assim, pianito, vamos com calma, vamos repetir escalações, vamos apostar nos técnicos que temos, que
o elenco, tanto de Grêmio como de Inter, é para subir. O Grêmio era lanterna até pouco tempo do campeonato. Não é lugar para ele, mas para não ser lugar para ele, tem que se acalmar um pouco, né? E cuidar também com as compras, Silva. Eu fico preocupado, sabe? O Grêmio errou muito nas contratações. Eu endosso, repito, que o Milton Bozan fez uma excelente gestão, mas em algumas contratações temos que se acalmar. Vamos com o que nós temos, nossos valores. A Europa quer nossos jogadores, vendemos vários. Será que não serve para o Grêmio sair do atoleiro? Serve. Agora estão falando em trazer de volta o Pedro Rocha. Não dá. Ele já voltou para cá, esse jogador repatriado não funciona. O Cruzeiro foi rebaixado com o Pedro Rocha, foi reserva do Cruzeiro. Passou pelo Flamengo, nem relacionado era, nem para o banco não ia. Agora Grêmio e Inter querem o Pedro Rocha. Calma, vamos pegar os valores que nós temos em casa. O Inter foi vice-campeão brasileiro com o jogador que tem. Meu Deus do céu. Então valorizar o que nós temos, força e fé que vamos sair dessa. Muito bem. Ramiro Rosário. Eu concordo com o Perotto, só tem um ponto aqui, Perotto, que eu acho que tem que ser deixado bem claro, que em troca de técnico a todo momento é o Internacional. O Grêmio, né, nós tivemos uma longa fase, um longo período com o Renato, chegou agora o Felipão, e eu tenho a perspectiva aí de que, nós já até mencionamos isso aqui já em outras semanas, de que o Felipão iria começar a organizar a casa. É que já estão criticando o Felipão, por isso eu falei isso. Não, mas é muito, calma, é muito cedo. Sim. A gente sabia que ia demorar um pouco ainda até começar a organizar, e o resultado aí contra o Vitória, a vitória em cima do Vitória, é uma demonstração de que me parece que o Grêmio está acertando o seu rumo. Esperamos que seja isso mesmo, para não ficar aí com todos os nossos dois grandes times aí numa ruim nos próximos jogos. Muito bem. Bruna Razeira, a única vermelhinha da bancada, né? Olha, eu na condição de co-irmã, de minoria, né, numa fase tão ruim do Inter, me reservo aqui o direito de dizer para os colorados que se agasalhem, tá nevando em Gramado. Acompanhe as Olimpíadas, Acompanhe as Olimpíadas, e aproveitando as Olimpíadas, eu acho que a fala do Perotto é bem, assim, pertinente. Eu sou uma grande defensora de valorizar o que se tem em casa, né? Valorizem, né, as categorias de base, eu tenho certeza que tem gurizada boa aí que pode subir, pode jogar nos times, né, no time profissional. E aí, aproveitando o gancho, Silva, se tu me permite, sim, eu quero passar a bola para o Ramiro, porque eu vi nas redes sociais dele uma fala bem bacana e que ele aproveitou e falou sobre a abertura das Olimpíadas, a representação das Olimpíadas, e aí falando a respeito do ISS, né? Isso. Então, queria te perguntar, conversa com a gente a respeito da, né? Aproveita o gancho das Olimpíadas, fala, eu achei bem bacana, né? Eu não sabia a respeito da simbologia, etc. E nos conta um pouquinho. Legal. Não, a Bruna está mencionando aqui, nós tivemos um ato essa semana, Silvas e Perotto, de uma série de medidas importantíssimas para a retomada econômica da nossa cidade. A gente está tão carente aí de boas notícias nessa parte de poder ver um horizonte e pensar no futuro e no desenvolvimento de Porto Alegre. E nós fizemos um projeto indicativo à Prefeitura, protocolado ainda em março, Bruna, com uma série de medidas propostas para aliviar diversos setores produtivos da nossa capital. E a Prefeitura acatou duas importantes medidas nesse pacote que foi encaminhado aí com a minha autoria e a coautoria de uma série de vereadores. E uma delas é a redução do ISS, o Imposto sobre Serviços, do setor de eventos, e envolve também hotelaria, casas de espetáculo e por aí vai. E a Bruna aqui menciona o lema das Olimpíadas, né? Nós temos um lema das Olimpíadas desde a Grécia Antiga, que é mais alto, mais forte e mais rápido. E esse lema poderia se adaptar muito bem aos empresários no Brasil, porque eles precisam ser também mais altos, mais fortes e mais rápidos do que a burocracia estatal, do que a corrupção, do que os impostos, do que a ineficiência da máquina pública, do que as crises e, mais recentemente, mais altos, mais fortes e mais rápidos do que o vírus. E tem um quarto lema que foi incluído agora pelos japoneses nas Olimpíadas de Tóquio, que é juntos. Então, de fazer isto juntos, unidos. E Porto Alegre conseguiu avançar bastante nesse ponto, porque uniu a Câmara de Vereadores, a Prefeitura de Porto Alegre, também os empresários da nossa cidade, a sociedade civil organizada, para que a gente pudesse aí ter uma série de medidas e vislumbrar um horizonte melhor, principalmente para esse setor de eventos que a gente está tratando especificamente, que foi um dos mais atingidos, não só na nossa cidade, mas no mundo inteiro. Mas olha aí, viu, Silvio? Isso aí, essa menção, a associação às Olimpíadas, é própria de um atleta da política.
Pronto. E de uma colorada que saiu pela tangente, ó. A atleta foi a Bruna aqui mesmo, hein? Eu saí pela Já tangente. puxou do jogo para... Associou. Muito legal. Mas muito bom. Parabéns. Todos nós aí, né? Muito bem, vamos adiante então falando dos nossos patrocinadores, Banrisul, o Grande Banco do Sul e Grupo Safra, 86 anos. Em termos de Banrisul, nós vamos dizer que ele está aí fomentando, né, o crescimento do nosso estado, exatamente em relação ao agro, o agronegócio, a produção primária, que é espetacular, é muito importante para todos nós, a produção primária, para a economia gaúcha crescer. Né? Estava um pouco debilitada, vem melhorando e vamos dizer assim, Banrisul dizendo, o agro é o nosso chão. Veja a mensagem. A gente sabe que o agronegócio precisa de soluções completas, como uma conta exclusiva para quem é produtor rural ou agropecuarista, ou meios de pagamento, canais de autoatendimento e serviços que facilitem o dia a dia, porque quem produz quer mesmo é manter o foco no crescimento do seu agronegócio. Venha falar com a gente. Banrisul, o agro é o nosso chão. Muito bem, vamos adiante, falando do Armazém do Queijo, Empório Gourmet. Temos aí na sexta-feira, prato maravilhoso, né? Armazém do Queijo, Empório Gourmet. Olha aqui, minha gente, padaria, queijaria e mercearia gourmet em Porto Alegre, uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha aqui na capital. Fica ali o Armazém do Queijo, na rua Murilo Furtado, 254, em Petrópolis. Estacionamento tranquilo para todo mundo. Esse aí, que já adiantou um pouquinho a Ana hoje, esse aí é o João Tumeleiro Neto. Tem que ter mais ou menos uma cadência, né? Então, esse é o João Tumeleiro Neto, titular da casa, grande gourmet, grande diplomata, grande amigo, grande figura, que trouxe lá de Bento Gonçalves para todos nós aqui o Armazém do Queijo Empório Gourmet. Queijos importados nacionais, frios importados nacionais, muitos produtos importados, massas italianas maravilhosas, gostosas demais. Então, tudo isso no Armazém do Queijo Empório Gourmet. Como eu digo, Rua Murilo Furtado 254, em Petrópolis, estacionamento tranquilo para todo mundo, segurança, só maravilhas no Armazém do Queijo. Ele está aberto de segundas aos sábados, das 9h30 às 19h30, domingos e feriados, fechado. E nesta sexta, então, dia 30, sexta-feira, depois de amanhã, olha o prato da semana, que é exatamente, ele vai servir o sucesso de vendas no congelamento, mas nesta ocasião não vai ser congelado o prato, não. Desta vez será fresquinho, será produzido a lasanha bolonhesa e você leva então para casa ou manda buscar, né, pela teleentrega, e aí você vai ter uma lasanha bolonhesa sem ser congelada, produzida e pronta para comercialização. Reservas pelo WhatsApp 98-020-7107 ou pelo telefone fixo 51-3392-0085. Sempre lembrando aqui, atenção, o prato de sexta-feira sempre é para o jantar, tá? Só pode buscar depois das 14 horas de sexta, tá? Portanto, quem optar por teleentrega receberá após as 14 horas também. O mesmo vale, então, evidentemente, para quem for retirar na loja, no Armazém do Queijo. Quanto custa esta lasanha bolonhesa? R$ 45,00 o prato, o qual serve, em média, de 2 a 3 pessoas. Número limitado de pratos, então antecipe sua encomenda. Então, se você está visualizando essa lasanha bolonhesa e está sabendo que ela é gostosa demais, já te antecipa e olha aí no seu monitor e já faça o seu pedido, a sua reserva, a sua encomenda, tá bom? Sempre para depois das 14 horas de sextas-feiras, no Armazém do Queijo Empório Gourmet. Por lá você encontra também camarão, pato, marreco, salmão, espumantes, champanhes, os queijos importados e nacionais, os frios importados nacionais, massas, como eu disse, inclusive massas italianas, nacionais, evidentemente, pratos prontos, que é como é o caso da lasanha bolonhesa, entre outros pratos, tem brusquetas, tem pizzas, sopas extraordinárias, olha, cestas para presentes e também pratos prontos, como eu estou dizendo assim, bolinhos de bacalhau, empadas, saborosas, tudo isso no Armazém do Queijo Empório Gourmet, Rua Murilo Furtado 254, em Petrópolis. Muito bem, então olha aqui, ó, Aspecir Previdência, certeza de um futuro tranquilo. Ela é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. É centenária, tem sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha 65, no primeiro andar. O telefone é 51-3228-1999 e o site é aspecir.com.br. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. E nós temos aqui também o Minuto Simers.
Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Olha a mensagem. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul atua intensamente na defesa da saúde e realiza todos os movimentos em prol da categoria. Ele é um escudeiro da atividade médica. E uma das bandeiras é o respeito ao ato médico. Ao garantir que procedimentos exclusivos da medicina sejam realizados especialmente por médicos, a entidade zela pela autonomia do profissional e também pela segurança dos pacientes. Procure sempre um profissional especializado. Denuncie práticas irregulares. Essa é a sua responsabilidade. Está assistindo práticas ou sabendo? Denuncie práticas irregulares. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Muito bem, vamos adiante. Então, Bruna Razeira aqui conosco, advogada, especializada em direito de família. E nós temos aqui que no último dia 26, hoje é 28, então na segunda-feira, né? Nós tivemos aí o Dia dos Avós. Dia dos Avós. Estou falando de direito de família. Vamos saber, então, e conversar sobre o pagamento de pensão alimentícia por eles, pelos avós. Bruna, tudo bem? Como é que está lá Marau, Casca e Vila Maria, especialmente Casca? Hoje, Casca, segundo informações das minhas fontes de lá, choveu granizo, uma espécie, uma neve, né? Vamos botar neve, já que está nevando em Gramado, então Casca também teve. Chuva congelada. Isso, era isso que eu queria dizer, não estava encontrando a palavra. Então, o pessoal de Casca, agasalhem-se também, além dos colorados, né? Cuidado. Perfeito. Muito bem, pessoal. Dia 26 agora, né? Última segunda-feira, foi o Dia dos Avós. E nós sabemos da importância dos avós na criação, no cuidado, na vida dos nossos pequenos, né? Nós chamamos que os avós são os pais com açúcar, porque eles vêm num segundo momento com menos obrigações de educação, de regras, né? Vêm num momento mais delicioso da vida de aproveitar mesmo o desenvolvimento das crianças. E o que poucas pessoas sabem é que existe um nome chamado no direito de família de alimentos avoengos. Embora seja um nome pitoresco, assim, nada mais é do que, bom, se nós estamos falando do dever, do cuidado com as crianças, quando nós falamos dos alimentos especificamente de crianças, nós falamos do dever do pai e da mãe. Tá? Isso é importante que a gente saiba. Quem tem dever de prestar alimentos? O pai e a mãe. Então, nessa condição, eu vou dar um exemplo, eu acho que é sempre mais fácil a gente entender dessa forma. Eu, enquanto mãe, vou lá e ajuizo uma ação pedindo alimentos para o meu filho. Importante que a gente saiba. Muita gente diz, é para ajudar a mãe. Não, os alimentos são para o filho, para a subsistência do filho. E é nisso que a gente precisa estar preocupado. Mas como eu, mãe, estou com a guarda e sou responsável, por isso eu ajuizo em nome do meu filho uma ação pedindo alimentos para o pai. Tá? E aí eu faço lá uma conta e eu chego à conclusão de que para auxiliar na manutenção, na subsistência do meu filho, eu preciso, hipoteticamente, aqui, sei lá, de R$1.000, tá? E aí eu ajuizo uma ação pedindo uma prestação de alimentos no valor de R$1.000 para o pai. E aí o pai vem na ação e diz assim, olha, tá aqui todos os meus comprovantes de renda, eu não tenho como pagar 1.000, eu consigo pagar 500. E aí, nessa mesma ação, eu comprovando que, olha, realmente, ele precisa de mais, com esse valor não há condições de subsistência, eu posso chamar, daí eu, no caso, sendo a genitora, os avós paternos. Esses avós paternos vêm para o processo, importante que a gente diga, num caráter subsidiário, ou seja, sucessivo após o pai, esgotadas todas as tentativas de que o pai possa complementar e pagar a contento essa pensão alimentícia, eu chamo então os avós que eles vêm subsidiariamente ao pai e em caráter complementar. Então esses avós vão pagar o restante, né, o que falta aí para suprir as necessidades dessa criança. Então, importante que a gente entenda, quem deve pagar alimentos? Os pais. Mas como, né, num caráter de solidariedade familiar, de preservar o melhor interesse dessa criança, da subsistência dela, de preservar a dignidade dela, em hipóteses que, claro, analisado todo um contexto de vida dessa criança, vamos pensar, sei lá, que ela precisasse de um tratamento de saúde, então eu chamo os avós para subsidiar. Aí vamos pensar o seguinte, mas eu sei que o pai não tem dinheiro, tá? Mas os avós têm muito dinheiro, o pai vive de mesada dos avós. Eu posso ajuizar direto, né, uma ação para os avós, porque quem tem dinheiro realmente são os avós? Não, eu não posso.
Porque quem tem a obrigação alimentar são os pais. E aí, novamente, só nesse caráter de subsidiário e complementar do valor que o pai não puder pagar, aí sim eu posso acionar os avós. Tudo em nome do bem das nossas crianças. Isso tu acha que está tudo maravilhoso e justo? Olha, é sempre uma questão assim bem delicada, né, Silvia, da gente pensar em justiça num caso, sem analisar o caso concreto. Mas vamos pensar assim, ó, se eu tenho uma criança que tem uma necessidade especial e eu não tenho condições de pagar um plano de saúde, né, o pai botou o filho no mundo, ou a mãe, vamos pensar uma situação diferente, né, quem tem a guarda é o pai. Eu tenho situações em que quem tem a guarda é o pai, embora é raro, mas tem. E o pai entra com uma ação de pensão para a mãe, né, em face da mãe. Se a mãe não tiver condições, chama os avós para complementar. Pode não ser justo, né, se nós olharmos na seara ali dos pais e dos avós, mas para a criança me parece justo. É uma forma de garantir, né, que se tenha condições de estudar, de ter um plano de saúde, enfim, de ter um mínimo para subsistência, né? Então, claro que se a gente analisar assim, com um olhar de todas as questões, talvez não, mas no caso a caso, por isso que o juiz analisa assim, efetivamente, caso a caso, com base nas provas, com base no tudo que se trouxer. Eu digo que a tua pergunta, ela tem assim uma filigrana, uma preocupação, acho, com o pano de fundo de é justo isso depois as pessoas idosas colocarem um filho no mundo e ele não tem capacidade de gerir uma família, sobrar para mim de novo. Tu acha que é uma idade bacana da gente cuidar da vida, ter um pouco mais de liberdade. Aí eu vou ter que resolver um problema que o filho não resolveu. Quando a gente vê a figura do avô, da avó, a gente vê justamente o contrário, sabe, Bruno? A gente vê de a gente ajudar os pais, que nos deram educação, que nos deram amor, carinho e que nem sempre tiveram condições financeiras de arcar com todos os custos. E o normal é do filho conseguir prover os avós das necessidades. Isso também o direito contempla, né? A gente vê o contrário, por isso que parece que até surpreende. Mas, se está no direito brasileiro, qual é aquela regra que diz nem sempre a lei é justa, nem sempre ela faz justiça, moralmente falando. Numa outra oportunidade eu até falei a respeito dos alimentos dos filhos para os pais, né? Quando a gente falava do direito do idoso, na oportunidade tinha até a delegada Nadine aqui, nós conversamos bastante a respeito disso. Então sim, né? Se tu pensar nessa tua ótica, realmente não é muito justo. Mas se eu pensar numa ótica de que eu preciso da criança e suprir a necessidade da criança, né? Então sim, é análise de caso a caso. Então, por isso que o direito de família é tão, assim, especial, porque ele não vem com uma norma pronta. Ele analisa as provas que tu traz no processo. Tudo bem. Então tá. É isso aí. Vida que segue, né? Eu mexi com a Bruna antes de começar aqui o programa. Eu digo, o advogado de família, ele tem um pouco de psicólogo também, né? Tem que ter, né? Tu envolve, tem um sentimento tu envolve muito sentimento, tu envolve algumas situações que é complicado. E muitas vezes o advogado de família ele está vendo que uma das partes, né, que está fora dos trilhos, né, e tem que administrar, e está defendendo A ou B, e às vezes está defendendo aquele que nem é o correto na situação, né? Mas aí tu bota de volta nos trilhos. Eu acho que, inclusive, isso é o dever de um advogado ético, correto, entende? Primeiro, com relação ao que o Ramiro disse, né? Eu respeito muito a profissão dos psicólogos, dos advogados também, mas dos psicólogos. Então, eu sei tudo que se estuda e que tem por trás, né? Mas, assim, eu entendi o que o Ramiro quis dizer. E, sim, a gente precisa ter um olhar diferente sobre as famílias, as pessoas, as relações. Porque quem chega no meu escritório, chega com questões íntimas, né? Abre a questão de vida que tu não conta em qualquer esquina. Por outro lado, também, a gente precisa preservar e entender que, quando tem criança envolvida, é o direito da criança e não dos pais. Então, se um dos pais, independente de que lado estiver um pouco fora dos trilhos, eu, particularmente, coloco de volta nos trilhos. E tu busca, Bruna, em muitos casos, evitar com que se ingresse a ação judicial? Sempre. A minha prática é sempre um acordo, uma conversa, um extrajudicial, porque eu acho que todos saem ganhando. É o melhor. Essa postura do advogado litigante, que, enfim, buscava o combate, eu acho que já está ultrapassada há muito tempo.
pelo menos essa jovem advocacia que vem e que está inaugurando um novo cenário na advocacia do Rio Grande do Sul, pelo menos, tenho certeza absoluta que tem um olhar na mediação, tem um olhar na conciliação, na arbitragem, que são métodos de resolução do conflito extrajudicial e que evitam o abarrotamento do judiciário e, enfim, eu acho que todo mundo sai ganhando. E nessa área do direito de família, mais ainda, Mais né? ainda, exatamente. Evita também que se perpetue alguns problemas, né? Ok, vamos adiante então, vamos aqui falando de sucos Petri, a bebida de todas as estações. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede sucos Petri. 100% natural, sem adição de água, açúcar, sem conservantes. Sua sede pede saúde, sucos Petri. Uva laranja, que é a bebida de todas as estações, né? Sucos Petri está aqui conosco, nos acompanhando, né? Todos nós aqui degustando sucos Petri, convidados, os nossos comentaristas fixos, degustando sucos Petri há 28 anos nessa bancada, né? É uma satisfação de absoluto orgulho, né? É uma situação de absoluto orgulho, né? Porque temos aqui um anunciante há 28 anos na nossa bancada, com essa qualidade, é o suco mais vendido, mais consumido, e é delicioso demais, né? Eu queria esse suco nos Estados Unidos, esse laranja especialmente, porque lá o americano consome suco de laranja como ninguém. E aí um suco como Petri por lá, minha gente, faria o maior sucesso. O maior sucesso porque ele é puríssimo, 100% natural, sem adição de água, açúcar e sem conservantes. Por isso que eu digo, se sua sede pede saúde, pede melhor, pede sucos Petri, a bebida de todas as estações. Vamos falar agora aqui, sabe de quem? Do Grupo Zafari. Com essa mensagem, né, institucional que diz que a vida acontece quando a gente se encontra. Estamos caminhando, né, de maneira, eu acho até, não digo veloz, mas com alguma, né, referência de andar rápido, falando de que a vida acontece quando a gente se encontra, porque eu acho que no fim do ano a gente vai se encontrar mesmo, né? Tanto no ambiente familiar, no ambiente corporativo, no trabalho, quanto no ambiente social. Não aglomerações maciças, absolutas, mas as pessoas que já vêm convivendo mais intimamente, no fim do ano, Natal, Ano Novo, com certeza. Aí então a gente vai dizer com segurança, a vida acontece quando a gente se encontra, mensagem do Grupo Zafari. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Muito bem, então tá aí o Zafari, né? Sucos Petri nós falamos. Ramiro Rosário, um vereador da capital dos gaúchos, também é nosso comentarista aqui da nossa bancada, e vereador da capital de todos nós gaúchos, na nossa Câmara Municipal de Porto Alegre, fazendo sempre um trabalho muito interessante. E não é do partido, por exemplo, do prefeito Sebastião Melo. Sebastião Melo é MDB, por exemplo. Até o MDB e o PSDB estão meio de mãos dadas atualmente, né? Especialmente na esfera estadual, né? Vamos assim dizer, existe uma composição. Eu acho que isso é importante, né? Para o bem da sociedade, os partidos não devem estar, né, exatamente se cotejando sempre. Quando as ações são, né, de interesse coletivo absolutamente, que não vale uma discussão, né, uma coisa mais acalorada, mais radical, eu acho que tem que caminharem juntos para o bem da sociedade, né? Essa é a função do político, do gestor público, né? E de um partido. O partido se estabelece para, né, com a sua filosofia, suas bandeiras, trazer o que há de melhor para uma sociedade. E o Ramiro vem fazendo um trabalho, então, que é um homem do PSDB, mas vem fazendo um trabalho que tem sintonia do Poder Municipal, porque projetos do Ramiro Rosário são aprovados, são amparados pelo prefeito, diga-se, pelo Poder, né, Executivo do município. Importante isso, Ramiro. Meus parabéns, porque se fazer um projeto, né, e ter amparo imediato, no caso do prefeito municipal, Sebastião Melo, no caso, é porque o projeto realmente tem brilho, vale a pena. Obrigado, Silvas. Eu sempre digo que tu aumenta a responsabilidade, né? E, na verdade, eu não sou um homem do PSDB, né? Eu sou um homem de Porto Alegre, né? Eu acho que os partidos, a gente chegou a conversar isso um dia aqui, que nas grandes democracias do mundo nós temos partidos fortes e indivíduos mais fracos, vamos colocar assim, né, naquela disputa
que ocorre. Um dos exemplos é a democracia americana. Nós temos os 2 grandes partidos lá fortes, os republicanos e os democratas, e inclusive as prévias ali enriquecem o debate dos partidos e tudo mais. Mas no Brasil, o sistema partidário como um todo faliu, quebrou. Né? E isso é uma coisa que é uma crítica que eu faço. Então, infelizmente, nós não temos partidos tão fortes no país, e essa união em pautas, união de ideias realmente é o que faz com que as pessoas possam, os agentes políticos, no caso, caminhar juntos ou não. E aqui no município a gente está tendo um governo de continuidade, a bem da verdade. Agora mesmo, nesse exato momento, o prefeito Sebastião Melo está lá na Restinga, dando a ordem de início para a implementação das lâmpadas LED na Restinga, que é um dos bairros com menor IDH na nossa cidade, né? Um bairro com extrema vulnerabilidade social. E qual é essa ordem de início que ele está dando para a implementação da iluminação pública LED? É o que nós fizemos, a PPP de iluminação pública, que iniciou lá em 2017, passou por todo o processo junto ao BNDES de modelagem desse negócio para ver como é que ele iria avançar, se seria economicamente viável ou não, e culminou com um leilão na Bolsa de Valores de São Paulo, na B3, em agosto de 2019, e a efetiva implementação num projeto piloto ainda em 2020, e que agora dá seguimento aos mais variados bairros de Porto Alegre, levando iluminação LED para 100% das ruas da cidade, 100% das nossas praças e parques e qualquer espaço público. Então, é um governo de continuidade, né? As grandes entregas desses primeiros 6 meses do prefeito Sebastião Melo são entregas que também foram plantadas, muitas delas, ao longo dos últimos 4 anos. E especificamente o que aconteceu nessa semana, a Bruna até mencionou aqui no início do programa, eu gostaria de reforçar. Nós tivemos aí uma importante sinalização ao setor de eventos e entretenimento da nossa cidade, que é o setor que foi mais atingido, não apenas em Porto Alegre, mas no mundo inteiro devido à pandemia, até mesmo pela natureza do negócio. Porque se as pessoas não podem se reunir, se as pessoas não podem se ajuntar, se aglomerar, obviamente isso faz com que nós não tenhamos festas de casamento, formaturas, faz com que os estabelecimentos não tenham público suficiente até mesmo para manter a operação em funcionamento. Os shows, os estádios de futebol. Então, esse setor, sem sombra de dúvidas, é o mais atingido pela pandemia no mundo inteiro. E o que nós fizemos aqui em Porto Alegre? Lá em março, meu mandato, junto com o mandato de outros vereadores, nós protocolamos um projeto indicativo. As pessoas às vezes não sabem, dentro da Câmara de Vereadores, o vereador, o parlamentar do município, não tem poder para legislar sobre tudo. Nós não podemos fazer determinados tipos de proposição, e isso acaba fazendo com que o próprio papel da Câmara, às vezes, seja incompreendido pela população. Mas não é só de projeto de lei que um vereador pode desenvolver o seu mandato, ele também pode fazer projetos indicativos ao Poder Executivo. E aí sim, fazer todo um estudo, uma análise e propor para a Prefeitura colocar ali em implementação. E é o que nós fizemos com relação ao setor de eventos. Nós fizemos 2 propostas importantes lá em março, entre outras, e essas foram acatadas agora pela Prefeitura. A primeira é a redução do ISS de 5% para a alíquota mínima exigida de 2%. Até se poderia baixar mais, mas legalmente não se pode ir além dos 2%. Isso já é um alento muito grande ao setor de eventos, ao setor hoteleiro da nossa cidade, fazendo com que se tenha aí um incentivo grande de recursos para essas empresas, cerca de 2.200 CNPJs, terem um fôlego agora nesse período de retomada. Outra medida importante anunciada pela Prefeitura ontem, em atendimento a esse projeto indicativo número 33 de 2021, que nós protocolamos no início do ano, diz respeito ao fim da taxa para eventos em locais públicos em Porto Alegre. A Rede Zafari, por exemplo, aqui é patrocinadora do programa. Ela costuma fazer, sempre ao final de ano, um concerto comunitário muito bonito no Parcão. Mas vocês sabiam que ela tinha que pagar uma taxa para a Prefeitura para poder fazer aquele evento no Parcão? Um espetáculo daquele, franqueado ao público, sem cobrança de ingresso. E vocês imaginem, o Zafari tinha que desembolsar dinheiro ali para poder realizar aquele evento no Parcão. Montagem do palco. E não era barata a taxa, hein? Não era barata a taxa. Espetáculo de primeira grandeza. Não, né? Mas a taxa que ele pagava para a Prefeitura não era barato, não. Não era taxa, eu digo, e quanto investia o Grupo Zafari para fazer esse espetáculo? Né? Só os fogos de artifício, imagina o valor. Então, graças a essa medida anunciada agora na terça-feira, está extinta essa taxa. Não se cobra mais taxas, seja de uma empresa
de uma entidade que desenvolva uma atividade sem cobrança de ingresso, como é o caso do concerto comunitário, não precisará mais pagar taxa à Prefeitura. Outra medida importante anunciada pela Prefeitura, que não estava no nosso projeto indicativo, é uma medida, né, do próprio Poder Executivo, é o fim da cobrança de taxa para alvará. Né? Aquela taxa que até muitas vezes não era tão pesada, tem taxas aí de alvará, de localização e tudo mais de determinado estabelecimento que ficava na faixa de R$30, mas só o fato da burocracia, do sujeito ter que ir lá, era muito pior que os R$30. Era muito pior. Vai lá, pega a guia, paga. E aí, poxa vida, daqui a pouco a empresa esqueceu de pagar ou não pagou por algum motivo ali, atrasou o pagamento, aí ia para nome sujo, até limpar o nome e regularizar, era uma burocracia do cão. Então isso se terminou também. E uma outra medida, a quarta e última medida importante anunciada ontem pela Prefeitura, é uma programação, um plano de saída para o retorno do público em grandes eventos na nossa cidade, a partir aí de uma taxa de 70% da vacinação da população em primeira e segunda dose em Porto Alegre, mostrando já um escalonamento do retorno do público. Claro que isso ainda depende também de medidas do próprio governo do estado, e é por isso que nós teremos amanhã, quinta-feira, às 11 da manhã na Câmara de Vereadores, uma reunião de um grupo de vereadores com o comitê de crise do governo do estado, para que a gente possa também fazer ali a boa pressão em cima, demonstrando que a Câmara de Vereadores, a classe política de Porto Alegre, está ansiosa para a retomada do público de grandes eventos na nossa cidade, tudo com muita responsabilidade, seguindo, obviamente, protocolos, que seja de uma forma escalonada, mas pelo menos que tenha um início. E nessa reunião de amanhã nós avaliaremos também com o Comitê de Crise do Estado como foi o evento teste que aconteceu numa casa de eventos aqui em Porto Alegre no último domingo. Um evento teste que inclusive se fez ali a testagem de Covid para as pessoas que estavam entrando, cerca de 600 participantes, e que eles estão sendo monitorados agora nos dias seguintes do evento também, com a realização de novos testes, para poder ali ser, na verdade, um ensaio, um evento realmente com uma análise científica em cima daquele público que participou desse evento e assim a gente desenvolver como é que se darão os protocolos daqui para frente. A gente está muito ansioso para a retomada do setor de eventos e de todo o setor produtivo da nossa cidade o quanto antes. Perfeito. Sérgio Perotto. Sabe que aqui no Brasil nós não temos a possibilidade do voto avulso, independente. E o vereador Ramiro Rosário, ele dizia no início da sua fala que ele é um político da comunidade de Porto Alegre, não necessariamente de um partido. Eu acho bacana isso, eu concordo, eu sempre defendi isso, eu gosto. Mas nós temos nesse país, Silva, nós vemos uma hipocrisia onde nós temos partidos políticos de aluguel. Lá, Collor de Mello, ele já concorreu num partido que não tinha nenhuma expressão. Eu duvido que alguém diga que, olha, a ideologia pregada, porque partido era o dele? Era partido jovem, da juventude, uma coisa louca. PRN, né? PRN depois, começou com o partido jovem. Ah, bom, então tá, então agora tem um partido, avulso não pode. Sabe, Ramiro, que faz um ano que o presidente Jair Bolsonaro não tem partido? Pois é. E agora ele tentou, olha como é que a política é ingrata no Brasil, ele tentou uma composição com o PP, Partido Progressista, para ser candidato a presidente, está chegando as eleições. Ele era do PP antes, né? Lá atrás, sim. E aí o que aconteceu? Uma ala do PP é anti-bolsonarista. Refugou. E refugou. E ainda alegando que, inclusive, nos municípios, nos estados, tem composições que não permitiriam ele ser candidato pelo PP. E não precisa nem esconder que temos prefeituras aí que tem PP e PT junto. Então é uma salada de fruta, uma loucura. Então, um país que uma vez foi dito, que um presidente da França disse que não é um país sério, nós precisamos nos organizar, sabe? Não dá. Ele não mentiu, ele falou a verdade. Isso aqui é Foi Mitterrand, né? Por favor. Foi Charles de Gaulle? E os Estados Unidos, que o Ramiro também referiu, foi boa referência, não é que lá a ideologia de um partido, o programa de um partido, as questões básicas e fundamentais de todos os partidos políticos dos Estados Unidos é a mesma. Tanto é verdade que o Partido Democrata do Barack Obama foi o mais belicoso da história dos Estados Unidos. Ele estava em guerra em todo o mundo. E o Barack Obama. E disse, não, é a esquerda dos Estados Unidos jamais ia ser... seria tudo amigável, tudo consensual, não belicoso, né, doutora? Como o direito de família.
Mas lá é um país sério e eles lutam pelo que o país tem no quê? Na sua legislação. Então, se o Ramiro for candidato a presidente da República e for candidato avulso, ele não vai fazer as loucuras que ele quiser. Tem uma Constituição e tem leis constitucionais e infraconstitucionais. Então, não sei porque que eles existem tanto nisso. Vincular um partido, e aí vem o Ramiro aqui, que é um político que tem uma estatura de um bom político, e diz, eu sou um político do povo, não necessariamente do partido. Tá certo. E daí tem o partido também que existe para pegar aquele dinheirinho. Os partidos de aluguel, é isso aí. É os 6 bi, aí vai ficar por 4,500, tá? Que me diz? É um absurdo, né? O fundo Quantos partidário. partidos nós temos aqui, Silvio? Temos o quê? 37, se não me engano. Quase 40, virando quase 40. Vamos adiante falando do Barranco, a primeira churrascaria com carne angus certificada do Brasil. Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio, o ponto de encontro. Olha aqui, minha gente, é exatamente há 51 anos no coração de todos nós gaúchos do Barranco. E aí surgiu também o Barranquinho, né? Complexo Barranco, Barranquinho. Melhor chopp, melhor churrasco, o ponto de encontro da capital gaúcha, subindo ou descendo a Protásio, Complexo Barranco, Barranquinho. Ambientes climatizados também ao ar livre. Só que com esse frio aí, o ar livre fica assim, só no climatizado. Tudo isso comandado por quem? Elson Furini, empresário Elson Furini, comandando o Barranco, Barranquinho, e ali no Barranquinho gerenciando o Léo Piscine, lá de Nova Prata. A teleentrega está sempre em alta, especialmente com esse frio, né, minha gente? Então, lá no Barranco é o 51 3331 6172, no Barranquinho o 51 30 28 23 10, subindo ou descendo a Protásio. Elson Furini e o nosso amigo Léo Piscine, então, comandando as duas casas ali e com as maravilhas, né, das carnes, das costelas, do lombinho com queijo, da picanha maravilhosa, né? Lá no Barranquinho nós temos aqueles calzones, aquelas pizzas, aquele parrigeiro espetacular, muito bom, só coisa boa no Barranco, Barranquinho, subindo e descendo Protásio. Sempre eu digo que ali estão assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos com só um propósito, de que você passe momentos inesquecíveis do Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. E o CIE está aí, né? Mostrando a que veio, né? Ele é referência nacional, o nosso aqui de Porto Alegre, Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul, porque ele faz realmente um trabalho invejável, maravilhoso, né? E estabelece exatamente, em relação aos jovens, né, uma segurança para os seus projetos futuros nas suas atividades profissionais. Por isso que eu digo, investir no jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem do Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul. Veja a mensagem. Muito bem, vamos adiante aqui, minha gente. Um dos nossos aqui comentaristas da nossa bancada há longo tempo e também que investe aqui em mídia no nosso programa, que chama-se Algair Engenharia, eu estou falando de Oscar Algair e de Maurício Algair, que é o filho do Oscar Algair, que hoje também toca, né, com alta competência a empresa Algair Engenharia. E a Algair Engenharia, para que você saiba, já em 2019, ela já tinha feito assim, mais de 1000 obras, tá? Em 37 anos de atividade, mais de 1000 obras. As grandes obras, por exemplo, de shoppings, Iguatemi, né, Praia de Belas, Barra Shopping, enfim, aqui o Shopping Moinhos, lá em Canoas, enfim, falando em shopping, são obras da Algair Engenharia. Obras de primeira, qualquer tipo, desde uma galeteria, uma loja de joias, uma farmácia, e faz supermercados, faz prédios residenciais, edifícios de última geração na construção civil, prédios tanto comerciais quanto também residenciais. E agora vai iniciar também um empreendimento maravilhoso que é um condomínio de casas, né, num ambiente também histórico de Porto Alegre, né,
ali na Vila Conceição também vai acontecer ali um empreendimento da Algair Engenharia. Então é uma empresa top de linha, né, que cumpre datas, né, atende sempre a expectativa daqueles que contratam a Algair Engenharia, né, que tem a sua expectativa, quando é que vamos entregar a obra, eu tenho um prazo para a inauguração da loja, da empresa, do comércio, enfim, a Algair Engenharia aí sempre contemplando essa expectativa com competência absoluta, 37 anos, mais de 1000 obras. Então está aí a marca da Algair Engenharia no monitor, depois nós vamos arrumar uma marca maior para ficar em todo monitor quando se falar em Algair Engenharia aqui no programa. Então os cumprimentos ao Oscar Algair, ao Maurício Algair, enfim, toda a família Algair, né, os colaboradores da Algair Engenharia, por essa marca de 1000 obras, mais de 1000 obras em 37 anos de atividade. É muito chão, é muito metro quadrado, mas tudo isso fruto do quê? Da competência da empresa, da seriedade da empresa. Estou certo ou estou errado? Certíssimo, meu amigo, certíssimo. Recebendo uma mensagem aí do meu amigo, Oscar Algair, que eu tenho com saudade dele, muita saudade, viu? O que diz a mensagem dele? Viu, Algair, sabe que aqui a gente não consegue segurar segredo, né? Então vazou aqui, enquanto o Silva estava conversando lá com o Ramiro, eu dei uma espiada ali, tem nada a ver com o Grêmio, viu? O Grêmio... Ele sempre bota um pouquinho do futebol no meio. Dá uma temperada. Algair, ó, saudade. Coloradíssimo. Olha, o Oscar Algair é o colorado mais contundente que eu conheci na minha história de vida. Traz ele aqui então, Silva. Para ajudar no reforço aqui do time que está fraco. Esse é vermelho por dentro, por fora, pelos lados, é uma coisa fantástica, né? Ainda vamos achar um jeito de botar um parente lá no Algair. Os netos eu já vi que não se consegue. Tem uma historinha do Algair, esse Algair, tu conhece o Algair? Mas o Algair ele é um parceiro nosso aqui, ele é coloradão mesmo, e ele fez a capela do Estádio Olímpico do Grêmio. A capela foi a construtora dele que fez. Lá atrás, uma das primeiras obras. Reza a lenda, e está no livro dele, que um funcionário da Algair Engenharia enterrou um sapo lá na obra da capela, porque ele passou décadas tendo problemas de derrotas, né? Reza a lenda, está no livro do Algair. Grande Algair, Oscar Algair, grande figura, grande amigo, viu? Um parceirão. O Algair é uma figura humana, tá? É desprendido, né? É um gentleman, tá? É um diplomata. E aqui, como eu digo sempre, não se joga confete nem purpurina, né? O sujeito é 10, aqui ele vira até 20. Tá? Muito bem, então é isso aí. Vamos adiante falando da Vidrobox Blindex. Tudo em vidros para a construção civil, vidros para toda a obra. É com Vidrobox Blindex, líder no segmento vidreiro desde 1971, comemorando nesse semestre a Vidrobox Blindex, meio século, 50 anos de atividades também, sempre no topo, né, a Vidrobox. Olha aqui, são vidros lá, passam por lá, vidros para a construção civil, para toda a obra, são vidros temperados, laminados, termoacústicos, duplos, né, refletivos, curvos, planos, lisos ou impressos, envidraçamento de fachadas, fechamento de sacadas, nesse frio aí, fecha a sacada e vamos aproveitar aquela área, tem uma churrasqueirinha, tem um sofazinho, tem uma rede, né? Enfim, para ler jornais, enfim, tudo, assistir uma TV, a sacada é um ambiente muito bacana, mas tem que fazer o fechamento da sacada, especialmente nessa época de frio e inverno, né? Portas automáticas, portas com molas hidráulicas, fechamento de sacadas que eu falei, box para banheiros com películas de segurança e divisórias de vidro temperado, que é um negócio também interessantíssimo. Além de ser economicamente muito interessante, elimina, né, da visibilidade para todo o ambiente, um ambiente pequeno, e elimina aí o gesso acartonado ou a alvenaria. Vidrobox Blindex, telefone 51 3302 4343 e o site é vidrobox.com.br, tá bom? Então tá, vamos ainda para lá falar de CCG Saúde que não para de inovar. A mais recente novidade é o POP Humaniza, o plano hospitalar mais acessível do mercado com atendimento hospitalar no recém-inaugurado Hospital Humaniza do CCG. Além de uma rede com mais de 20 clínicas próprias para consultas e exames, tudo isso aí é CCG Saúde com o POP Humaniza, que oferece tudo isso aí para os seus conveniados. O POP Humaniza fortalece o modelo vertical de saúde do CCG e possui planos a partir de R$ 98,27 por mês. Se você queria um plano acessível, com um hospital completo para chamar de seu, vem para o CCG Saúde. Quer saber mais? Acesse o ccgsaude.com.br
ou fale diretamente com o seu corretor de confiança. Aí você está no melhor plano de saúde que tem, né, no mercado e que mais cresceu de 2020 e 2021, chama-se, inclusive, com um hospital para chamar de seu, que é o Hospital Humaniza, com tecnologia, né, equipamentos de altíssima geração no planeta, é o Humaniza do CCG Saúde. Tá? Então tá, agora vamos falar do Badesul. O Badesul é um banco também de fomento que projeta exatamente o crescimento da economia gaúcha, né? Ele atende às necessidades do empresariado, daqueles que querem prosperar, crescer, né? Fomentar e estabelecer o crescimento econômico do estado do Rio Grande do Sul. Por isso que eu digo Badesul Desenvolvimento. O Badesul dá valor para quem empreende e produz. O Badesul dá valor para o Rio Grande crescer. Tem uma mensagem muito interessante. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força, para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Bruna Razeira, me dá, que eu queria dar uma olhada nesses documentos que tu tens aí. Tem ou não tem? Ou tu já... Tu lança o tema. Aqui é ao vivo. É ao tudo vivo e a cores para todo... antes de lançar ao vivo, antigamente a gente dizia ao vivo e a cores para todo... Não, agora é para o planeta. Somos muito chiques. Eu, antes de direcionar, porque vamos aproveitar, já que estamos com um vereador aqui, eu vou direcionar uma pergunta para ele, mas antes disso... Eu preciso mandar um abraço muito afetuoso, porque tem 1% da população de Casca nos assistindo, porque é o meu pai, a minha mãe e a minha amiga querida. 1%? Heloísa Poleto, uma médica de primeira linha, minha querida amiga desde as épocas do CTG, que nós dançávamos juntos. Então, Heloísa, um beijão para ti. Preciso ressaltar, né? Uma grande participação de Casca. Aliás, eu quero dizer ao vivo também aqui que tu já prometeste de nos levar aqui alguns convidados da bancada, que a tua mãe lá, o teu pai, são bons num assadinho, na polenta, fazer uns quitutes pra gente lá, que nós vamos dar um pulo em Casca. Mas em Casca tem que fazer por merecer antes, né? Então, vocês ainda estão numa fase probatória, tá? Que fique registrado. O Silvas eu até já garanti o lugar dele. O restante, vamos ver. Nós estamos só na Casca ainda. Exato. Bruna, parece que eu estou vendo aqui daqui a um tempo tu dizendo quero dar um abraço para meus eleitores de Casca. Não, eu não tenho essa perspectiva, mas os meus amigos que são de fé, eu preciso registrar. Então, um beijão para a Heloísa, minha querida amiga. E aí, agora, aproveitando o nosso vereador aqui, eu queria entender o que eu vi muito nas redes sociais, eu vi até no programa aqui a Roxane Ponzi, que é especialista em direito de trânsito, estava aqui e falou a respeito. O que é essa polêmica da área azul? Por que não é possível, né, autuar os motoristas que andam na área azul? Por favor, me explique. Motoristas? Vamos lá, na verdade é na faixa azul. Isso. Né? Nós temos aqui em Porto Alegre as faixas exclusivas para transporte público, para ônibus, que foram instaladas aí na nossa cidade há cerca de 3 anos, com o seguinte propósito, Bruna. Olha, dentro de um conceito de mobilidade urbana, se iria privilegiar, priorizar o fluxo de ônibus dentro de Porto Alegre, fazendo com que as viagens fossem ali diminuídas, o tempo do percurso, em detrimento do veículo individual, do carro, do aplicativo e por aí vai. Só que, a bem da verdade, o nosso sistema de transporte público ele já vinha muito mal das pernas, se agravou com a situação da chegada dos aplicativos há cerca de 6 anos atrás, e com a pandemia foi a pá de cal. O sistema de transporte público em Porto Alegre colapsou. E o que nós observamos? O que eu observo, por exemplo, como cidadão? Quando a gente está na hora do rush ali, no horário de pico, numa sinaleira de um cruzamento onde tem uma avenida com a faixa azul, o que a gente observa, se ela tiver 3 faixas de rolagem, nós temos 2 faixas de rolagem com uma série de veículos de aplicativos, veículos particulares numa longa fila, e na faixa de ônibus, praticamente sozinha, sem passar ônibus, e quando passa, passa com pouco passageiro, que vem diminuindo também ao longo do tempo o número de passageiros. Então, nós fizemos uma proposição à IPTC, 2 na verdade, 2 processos à Empresa Pública de Transporte e Circulação. Primeiro, pedindo os dados concretos, informações, avaliação técnica, para saber se as faixas azuis em Porto Alegre cumpriram com aquilo que elas tinham sido inicialmente planejadas. Elas melhoraram o trânsito ou elas pioraram o trânsito da cidade?
de fato houve uma diminuição do período, do tempo de viagem no transporte público, se houve, qual é a população que está sendo beneficiada com isso, em percentual, em número de pessoas. A gente quer avaliar, de fato, se a faixa azul ela está servindo bem ou mal ao trânsito da cidade. O segundo projeto foi pedindo que seja suspensa a implementação de qualquer nova faixa azul enquanto nós não tivermos esses dados e não rediscutirmos o sistema. E a Roxane fez aqui uma avaliação interessante daí do olhar dela, né, como especialista na área do direito de trânsito. Segundo a Roxane, pelo Código de Trânsito Nacional, nós não temos essa identificação, não há nenhuma norma que regulamente a chamada faixa azul. A cor azul não existe dentro do Código de Trânsito Nacional. Então, em tese, segundo ela, quem for multado por estar na faixa azul, que não se poderia, por ser uma faixa exclusiva de ônibus, não poderia ser multado, poderia recorrer dessa decisão e com base no Código Brasileiro de Trânsito. Então é uma percepção aí da Roxane, eu até desconhecia isso, bem interessante ela ter trazido esse assunto, mas é sempre a riqueza dessa mesa aqui, né? Precisamos registrar porque ela está nos vendo, tá? Então um beijo para a Roxane e ela também registrou a vontade de ir para a casca comer uma polenta, então a Roxane já tem lugar cativo na nossa mesa. Grande beijo para a Roxane. Ah, tá certo. Eu e o Silva não estamos convidados. O Silva está garantido. E tu, o Ramiro, estão sob análise. Sob observação. Nós vamos ver até o final do programa. É porque a gente come muito. A Roxane anda muito ocupada, eu vou ocupar o lugar dela e vou... Ela não vai poder ir. Não, a Roxane tem que ir comigo, minha parceira aqui de programa. Bom, vamos falar um pouquinho da Elevato, que tem orgulho absoluto de ser a maior rede de acabamentos para a construção do Rio Grande do Sul e um imenso prazer em deixar a sua casa do jeitinho que você sempre quis. Isso é Elevato, né? A Elevato está sempre preocupada com os produtos mais qualificados, né? Tanto importados quanto nacionais, em deixar a sua casa do jeitinho que você sempre quis. Por isso ela diz, Elevato, sua casa, nossa causa. São mais de 15 mil produtos, mais de 1.000 itens exclusivos e mais de 150 marcas conceituadas, importadas e nacionais. Lá você tem produtos exclusivos, atendimento especializado, negociação personalizada e garantia própria em todos os produtos. Telefones, né? Da Matriz é o 51 3103 9493 e o geral é o 23 12 43 74 e o site elevato.com.br. Mais uma mensagem da Elevato. Quando você entra numa Elevato, não damos apenas as boas-vindas à loja, mas as boas-vindas à sua nova vida. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos para construir o seu sonho, o seu lar. E você conta com serviços especiais, como instalação e agendamento programado de entrega. Na Elevato, atendemos você com todo carinho, porque sua casa é nossa causa. Sérgio Perotto. Essa questão aí, eu queria dar um pitaco também na questão da linha azul, porque eu acho assim que, eu já disse várias vezes aqui no programa, sabe, que quando a gente faz leis aqui no país, a gente acha que vai resolver tudo por decreto, que vai mudar a cultura das pessoas e tudo mais. Então, acho que a questão de proibir as pessoas de transitar numa faixa exclusiva para um determinado veículo, tendo ou não tendo o abrigo no Código de Trânsito, o fato é, como o vereador disse, vamos verificar qual é o resultado. Aliás, vereador, quando a lei é feita, ela tem que ser feita porque a mens legis, o espírito da lei, ela tem que se prestar uma finalidade. Ela geralmente é feita para atender uma demanda social. Ela tem que ser útil à sociedade e ter uma lógica. Então você vai colocar corredores, e se colocar corredores é para um determinado tipo de veículo, para privilegiar o transporte público, coletivo de preferência, eu digo coletivo porque às vezes abrem exceções para táxi. Sim, o táxi é um transporte público, um transporte público, individual. Por isso que eu falei coletivo em primeiro lugar, né? E aí tem que verificar primeiro se vai funcionar. Segundo, nós temos um mecanismo de coibir, aí tu está dizendo, por exemplo, com a aval da Roxane, que teria dificuldade, é discutível a possibilidade de punir. Então, eu sempre disse assim, no Código de Trânsito, a gente tem os 3 S que a gente chama. A educação, a engenharia e o esforço legal, que é a fiscalização. Quando eu faço uma norma, eu tenho que fiscalizar para que se cumpra, senão fica inócuo, não vai resolver nada.
Segundo, ela tem que ter uma utilidade. A engenharia significa que funcione, que as pessoas enxerguem, vejam para poder cumprir. E terceiro, a educação. Aquilo, eu tenho que conscientizar a população e saber que ela tem que fazer aquilo porque tem uma lógica. Se não tiver uma lógica, é como um pai querer educar um filho, viu, Bruna? E dar um mau exemplo. Mas por que ele me cobra tanto isso? Ele faz diferente. Eu vou no exemplo dele, não no que ele me diz. E aí eu vejo o corredor vazio e o trânsito congestionado. E ônibus, poucos ônibus e vazios. Então não atendeu a finalidade. Vamos ter que repensar. Alguma coisa está errada. Tanto tem razão em pedir informação. E a Roxane foi muito feliz quando ela trouxe essa visão também. E ela disse o seguinte, olha, de nada adianta a gente querer priorizar o transporte público com apenas uma medida. Tem que ter várias medidas. A pessoa não vai deixar o carro em casa e ir de ônibus porque a viagem diminuiu. Até alguns podem pensar dessa forma, mas a massa, a grande maioria, não é apenas por isso. Precisa ter uma série de outros investimentos na qualidade do transporte, no própria rotatividade, né, para que a pessoa possa efetivamente deixar o carro em casa. Então são várias medidas somadas que teriam um benefício, mas aqui a gente viu uma medida, que é a situação da faixa azul, que eu, como cidadão, observando a cidade, vejo que me parece que não está funcionando e por isso nós pedimos dados concretos do CPTC para poder tomar outra medida e aí sim rediscutir o sistema. A situação é interessante. E tem a engenharia também, Silvio, de tráfego, que além da perimetral, vereador, que vem lá da Borges de Medeiros e vai para o túnel da Conceição, a gente começa a andar fora da faixa azul e de repente está embretado na faixa azul. E aí, se alguém fiscaliza, pode nos autuar, mas eu entrei porque não tinha lá atrás. E aí eu caí dentro. Isso. E aí não consigo sair. Tem vários gargalos assim. Vamos falar da auxiliadora predial, que é top of mind. Porto Alegrense elegeu a auxiliadora predial como a marca mais lembrada de imobiliária. É uma imobiliária top, né? Na administração de condomínios, compra e venda de imóveis, né? Locação de aluguéis, né? E a garantia para o seu patrimônio, né? Com a alocação de aluguéis, a carteira de aluguéis da auxiliadora predial. Por isso é que se diz que ela é uma imobiliária de alta qualidade. E está vencendo lá em São Paulo como gente grande, né? Por toda a sua performance, seu histórico, seu currículo. Olha aqui, somos a imobiliária Top of Mind 2021. Revista Amanhã, comandada pelo jornalista Jorge Polidoro. Olha aqui, ó. Vencemos pela 8ª vez como imobiliária mais lembrada pelo povo da capital gaúcha, na pesquisa Top of Mind. Realizada pelo Grupo Amanhã, esta premiação, que aconteceu ontem, né, foi dia 27, de forma online, através do YouTube, e é uma das mais tradicionais do país e segue padrões rígidos de metodologia para analisar os índices de força das marcas na mente do público. Seguiremos empenhando nossos esforços para continuar nesse lugar especial do coração dos porto-alegrenses, proporcionando sempre o melhor e a melhor experiência imobiliária do mercado. Isso aí, muito obrigado a todos os nossos clientes e a população, né, toda ela, né, auxiliadora predial, 90 anos. A auxiliadora predial, 90 anos, é uma história, né? 90 anos, é quase um século, minha gente. Por isso ela está na vanguarda nesse segmento de administração de imóveis. E é Top of Mind, Revista Amanhã 2021. Os cumprimentos, né, a toda a direção da auxiliadora predial, todos os seus colaboradores, né, pela competência, né, pela entrega, né, ao seu público, à sua clientela. Então, parabéns pela conquista de Top of Mind 2021, auxiliadora predial, 90 anos. Bruna Razeira. Silva, sabe que eu estava pensando aqui, também que acontece no escritório, em caso de óbito, né, as pessoas chegam para fazer inventário e se surpreendem quando a gente diz, olha, nós não vamos dividir só os bens, nós vamos dividir as dívidas, essas dívidas precisam ser pagas antes de dividir os bens quando eles vão ser partilhados, precisa passar por uma avaliação da Secretaria da Fazenda e tem imposto sobre isso. Então, que as pessoas têm é que, bom, existe um patrimônio e se recebe só uma herança e as custas devem ficar, né, infelizmente, ou, né, aí se discute, é um outro assunto para um outro momento, mas existe taxação, imposto disso, né? Então, assim,
quando alguém falece, o que primeiro a gente precisa fazer? Recolher toda a documentação, entender quais são os bens. Então, se imóveis, ou se joias, ou se títulos de clubes, cotas, né, de empresas. Hoje se fala até de herança digital, que é um assunto bem interessante que a gente pode falar num outro programa. Mas assim, se traz tudo isso, se analisa e, primeiro de tudo, se apura as dívidas. Pagadas as dívidas, se lança todos os bens para a Secretaria da Fazenda, em caso do Rio Grande do Sul, na Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, se calcula o tributo e aí sim se divide. Então, o importante é que as pessoas saibam, né? A gente precisa... E, claro, se a dívida for maior do que o que tem de patrimônio, bom, então as dívidas só vão alcançar até o limite da herança. Eu não vou pagar com o meu patrimônio pessoal, mas primeiro se paga as dívidas. Então, isso é uma situação bem corriqueira, assim, no escritório e eu acho que é importante a gente esclarecer para que as pessoas entendam. Principalmente agora com o advento da pandemia, né? Infelizmente, a gente teve um número bem significativo de óbitos, de divórcios, enfim, então os escritórios de direito de família movimentaram. E é uma dúvida bem corriqueira, assim. Aumentou os divórcios, né? O pessoal ficou muito tempo junto. Já não dá certo. Só se tiver um bebezinho e tal. Não, eu tô bem, obrigada. Eu longe disso, estou muito bem. Ela, inclusive, está na audiência aqui, a Aline, junto com a Lavínia, me mandou uma foto, que eu sou descendente de alemão, né? Ela disse que eu estou aqui todo vermelho do frio. Agora eu estou vendo no visor aqui, é verdade. Diz uma coisa, é coisa do frio. O bebezinho já te reconhece pelo vídeo, será? Não? Eu acho que a voz sim, né? Quando a gente faz vídeo chamada, ela dá umas risadas, né? É bem legal. Então, eu que vi agora no vídeo aqui, realmente está frio, né? Não, então eu espero que tu não precise de mim, tá? Certo. Não tão cedo. Por falar em frio, tão bonitas as imagens chegando aqui da Serra Gaúcha. Serra Gaúcha, né? Tá linda a Serra Gaúcha. É a Europa aqui, né? É verdade. E é importante dizer, né, que o frio é bonito, traz aí, desenvolve o nosso turismo, mexe também com a economia do Rio Grande do Sul. E claro que tem aquele revés, né? E é importante que a Prefeitura de Porto Alegre, em parceria com o Internacional, com ONGs, mais uma vez se conseguiu ali fazer a abertura do Gigantinho para receber o público, as pessoas em situação de rua, né? No próprio sábado eu também conversei com o prefeito Sebastião Melo a respeito desse assunto, né? Porque em outra frente fria semelhante a esta em 2016, o então prefeito Marquesan também, em parceria com o Internacional, fez a abertura ali do Gigantinho para abrigar a população de rua e flexibilizando algumas regras que não acontece em todos os abrigos e albergues da cidade, como a possibilidade deles levarem ali o seu cachorrinho, seu animal de estimação e fazendo um reforço na busca ativa também na cidade, porque o frio que está programado, já aconteceu na última madrugada, está programado para essa e até o final de semana aí, é um frio muito intenso e, obviamente, a população mais vulnerável aí, que está nas ruas, embaixo dos marquises, embaixo dos viadutos, sofre muito com o frio. Então é uma medida importante e quem ver aí no seu bairro, né, onde tu moras, tu verificar uma pessoa que está em risco na rua, pode ligar para o telefone 156, dígito 7, 156, opção 7, para fazer o contato com a Fundação de Assistência Social e Cidadania, a nossa FASC, para que ela possa ir lá buscar a pessoa, fazer a abordagem e levar para o Gigantinho. Utilidade pública aí. Sem dúvida, utilidade pública. Vamos falar aqui, sabe de quem? Do Chihuahua, o Mar na Mesa. Eu estou falando de frutos do mar, eu estou falando do João Careca, histórico titular do Chihuahua, né? O João Careca, que é uma figura querida de toda a nossa Porto Alegre. Também a Cíntia, né? Que atua ali com o pai, né? O João Careca. Está aí o Chihuahua, ali na Teixeira Mendes, 1216, Chácara das Pedras. Então está aí o Chihuahua, mostrando toda a sua competência nesse novo ambiente, novo espaço climatizado de primeira grandeza, tá? É só maravilhas. Olha aqui, tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Estamos vendo aí um bacalhau à portuguesa, um ensopado vegetariano e por aí vamos, né? Só cardápio de primeira grandeza no Chihuahua, comandado pelo João Careca e pela Cíntia lá. Que a Cíntia, olha aqui, ó, é reservas de mesas, é o teleentrega, é tudo com a Cíntia, tá? Olha, ensopado misto aí, só coisa boa. Teleentrega 31 056767, teleentrega 31 056767, o site é chihuahua.com.br, tá? Só maravilhas de frutos do mar,
no Chihuahua, ali na Avenida Teixeira Mendes, 1216. Você desce a Nilo Peçanha no sentido Iguatemi, quando chegar ali no Weiman Homem Company, você entra à direita, ali é a Teixeira Mendes. Em seguidinha, na segunda quadra, você está, então, chegando no Chihuahua, exatamente do número 1216, na Avenida Teixeira Mendes, Chácara das Pedras. Teleentrega 51 31 05 67 67, site chihuahua.com.br. Então, reservas com a Cíntia no exatamente 31 05 67 67 e também teleentrega, você faz os pedidos por esse mesmo telefone, 51 31 05 67 67. Em seguida, chegando no seu domicílio, o seu pedido lá do Chihuahua, Mar na Mesa, comandado pelo João Careca, tá? É só coisa boa lá no Chihuahua. E a CDL, né, Câmara de Dirigentes Lojistas, também está aí mostrando, né, todo o seu trabalho e o amparo, tá, a todos que compõem, né, na Câmara de Dirigentes Lojistas, aqueles seus associados, aqueles que têm aí o amparo, então, e as direções que oferece a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre. O cadastro positivo, ó, chegou para revolucionar o mercado de crédito. Conheça as consultas positivas da CDL Porto Alegre. Além de ter acesso às informações do cadastro positivo, você conta com toda a inteligência analítica da Boa Vista. Assim, você tem mais segurança ao analisar e conceder crédito, garantindo o aumento das suas vendas sem correr riscos. Acesse cdlpoa.com.br ou ligue para 3017 8000 e saiba mais. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. Aí, o papel da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, presidida lá pelo empresário Írio Piva, né, estabelecendo um amparo absoluto para todos os seus associados, para prosperarem, né, terem segurança numa série de segmentos do seu negócio. Então, tá. Silvas, posso te mandar um abraço de alguém que está na audiência aqui? Coisa boa. Doutor Marcelo Gazen. Marcelo presidente, Gazen, presidente da EGR. Gazen. Eu sou suspeito para falar porque Esteve ele é um aqui conosco, baita amigo, baita meu amigo, irmãozão. uma grande entrevista, uma figura singular, figura que eu gostei demais. Exatamente, segunda-feira. Está na presidência lá da EGR, fazendo um bom trabalho nesses processos de desestatização, inclusive. Exatamente, né? exatamente. E foi um excelente secretário de infraestrutura do município. Sabe? De infraestrutura e mobilidade. E foi o Marcelo Gazen o grande responsável por destravar uma série de processos que nós tínhamos dentro da Prefeitura de Porto Alegre, algumas obras as obras da Copa ainda, que estavam envolvidas ali em uma série de burocracias, e o Marcelo Gazen que foi o responsável por destravar isso, porque é um conhecedor da área também dos processos licitatórios e tudo mais, fez muito bem para a cidade. Né? Muitas das obras que a gente vê hoje em Porto Alegre, a exemplo do trecho 3, inclusive da Orla, tem ali as duas mãos, as marcas do Marcelo Gazen. Muito competente, mostrou muita competência aqui, muita visão nessa tarefa aí que o governo do estado estabeleceu aí de privatizações, né? E é bom de churras também, sabia? Bom, essa parte ele não falou. Essa aí nós vamos ter que organizar. vamos ter que escalar aí o nosso amigo Marcelo aí para ver se procede. Depois desse jabá aqui, nós vamos ter que cobrar do Marcelo, do Gazen. Eu acho também. Se precisar, a gente leva a carne. Tá? Mas é justo. Ou levamos os espetos. Mas tudo que foi falado aqui é com muita justiça, com certeza. Não, é uma figura maravilhosa. É surpreendente. Gentleman. Vinhos do Mundo Importadora, minha gente. Olha aqui, ó. O site é vinhosdomundo.com.br e o telefone é 51 3012 8090. Tudo em vinhos. Você faz um tour pela Europa, pelo Canadá, pelos Estados Unidos, Califórnia, Mercosul, Chile. Onde tem produção de vinho, tem vinhos, né, aí desfilando nas lojas de vinhos do Mundo Importadora. A maior importadora de vinhos do Brasil. Combos com ofertas em grandes rótulos, né, de descontos de 15%, 25%, 35% nas 3 lojas. 3 lojas têm atendimento só qualificado, gente que entende de vinhos, absolutamente. Né? Tem delicatessen, tem também produtos para a sua adega, né? Equipamentos para a sua adega, seu bar, tudo em Vinhos do Mundo Importador. Pagamento no cartão de crédito, parcelado, todas as bandeiras. Faz uma compra um pouquinho encorpada, Vinhos do Mundo leva até o seu domicílio, não custa nada. Essa é uma oferta de Vinhos do Mundo Importadora, com esses combos, tá? E esses rótulos importantes, sempre com preços absolutamente convidativos. Os melhores preços do mercado em vinhos espumantes,
você vai encontrar sempre em Vinhos do Mundo Importador. Lá tem azeites importados também, né? Muitos produtos portugueses, né? Olha, tem coisa boa demais lá em Vinhos do Mundo Importador, nas 3 lojas. Vamos ver as lojas aí, então, vamos primeiro aí a essa que é a Cristóvão Colombo, 1493, do bairro Floresta. Como eu digo, estacionamento, segurança, tudo de bom. Depois nós vamos até a Alameda Alípio César 203, do bairro Boa Vista, quase esquina Nilo Peçanha, as mesmas condições. Aí nós vamos para o bairro Menino Deus, Avenida Getúlio Vargas, 1135, o mesmo padrão. Atendimento, estacionamento, segurança, produtos com preços no assoalho, como eu digo, de grandes rótulos, combos, descontos de 15%, 25%, 35% em grandes rótulos. Isso é Vinhos do Mundo Importadora, pagamentos no cartão de crédito, parcelamentos maravilhoso e entrega, se a compra é um pouco maior, a Vinhos do Mundo Importadora faz a entrega no seu domicílio sem custos. Vinhos do Mundo Importadora. Então tá. Fala, Perotto. Eu queria fazer um brevíssimo comentário sobre o frio, a neve que está caindo no Rio Grande do Sul, mas antes eu quero mandar um abraço também para a dona Maria Perotto, casualmente é minha mãe, com 97 anos. É muito querida. Dona Maria Perotto. É gente. Sentadinha no sofá vendo o programa, Silvio. Que maravilha. É muito querida. Quando eu venho para cá, ela diz assim, ela gosta que eu venha para cá. Ela diz uma coisa que eu estava mandando um abraço para o Marcelo Gazen, e eu dizia, agradeci o Silva segunda-feira, porque tanto ele quanto o Carlos, do Memorial Ângelos estava aqui. Eu digo, olha, Silva, obrigado, porque sempre que tu me traz aqui, eu convivo com pessoas maravilhosas, bacana. A Bruna, o vereador Ramiro, e aquele dia era o Marcelo e o Carlos. E ela cheguei em casa e ela não deixa de ir ao programa quando o Silva te convida, porque lá tu vai conhecer muitas pessoas influentes. E é verdade. Então, Dona Maria, e ela sempre diz, êxito em tudo. Um abraço para Dona Maria, querida demais, tá? Uma hora ela tem que vir contigo até aqui para ficar assistindo o programa ao vivo. 97 não é pouco, hein? Não, mas ela se desloca, ela se desloca. Ela tem agilidade, tem energia. Então, por falar em energia, Silva, 11 municípios gaúchos com neve. Nós conversávamos aqui nos bastidores que ou é chuva congelada ou é neve, o resultado é o mesmo, e congela mesmo, né? E tem umas pessoas, várias ilações podem se fazer disso. Uma delas que eu estou curioso, choveu em Gramado e choveu neve em Gramado e neve em Bagé. Isso. Mas Gramado é quase 1.000 metros de altitude e Bagé é 200. Então eu não sei como é que pode, porque está próximo do sul, mas enfim, né? É uma coisa que eu quero tirar saber, como você diz, né? Porque a serra é alta, mas Bagé não é. E uma outra coisa que muitas pessoas dizem, Bruna, eu adoro frio. Quer dizer, adora frio quem não sofre com frio. Quem pode colocar roupa, se agasalhar bem, ficar numa lareira, fechar bem as portas, uma sacada fechada. Adoram frio, mas não vão para o frio, não sofrem. E muita gente sofre. E aí tu citaste o caso do Beira-Rio, que está fazendo uma campanha de abrigar pessoas, nota 10. O governo do estado tem uma campanha também para proteger as pessoas que sofrem com frio, que não têm condições, né? E que essa certamente não vai dizer assim, eu adoro frio. Então nós temos que cuidar dos nossos irmãozinhos que sofrem com o nosso frio. Isso aí mesmo. Mas está confirmado, nevou em Bagé, teve chuva congelada daí, né, em Pelotas e várias cidades. Eu acho que quanto maior o paralelo, né, quanto mais ao sul, claro que tu tem maior potencial ali da força da frente fria, do ar polar chegar, e aí tem toda a circunstância, Perotto. Tu envolve a umidade do ar, tu tens até a questão da pressão atmosférica no momento, tudo para fazer ali a ópera, né, a orquestra, todos os instrumentos tocando junto, que faz com que a neve aconteça, né? Mas é bem bacana mesmo o que está acontecendo no nosso estado, nessa parte bonita do frio, né? Nessa parte o Inter tá jogando bem, então, né? Pelo menos nisso tá fazendo um bom trabalho lá no... Muito, abriu gigantinho e está recebendo muita gente que não tem onde morar. Os Silvas aqui, seguidamente tu faz aqui, da campanha, acho que é do governo do estado, Silvas. Sim. E aí tu diz, as pessoas não têm uma roupinha para colocar, né? Sofre, morador de rua, então, sendo abrigado lá no Beira-Rio. E o Exército é parceiro também da ação, hein? O Exército Brasileiro está lá com a OAB também, a OAB, a ACLAME, a Associação da Classe Média, o Instituto Floresta, alguns integrantes também. Tem muitos parceiros aí importantes que estão fazendo essa parceria com o Internacional Prefeitura. Golaço. Então vamos lá, gente. Falando em necessidades, frio, neve, essa coisa toda, o Ramiro já havia falado das necessidades, lá do Gigantinho, vamos falar mais um pouquinho agora, e da Valéria Leopoldino,
nossa primeira-dama, esposa do prefeito Sebastião Melo, está fazendo um trabalho singular em Porto Alegre, e ela faz esse trabalho de maneira absolutamente abstrata, ela não aparece, ela não tem essa intenção, ela tem a intenção de ajudar a estender a mão aos necessitados da nossa capital. Né? E nesse momento que nós vamos fazer aqui uma mensagem para que você seja cada vez mais solidário, você gaúcho, que é a nossa marca, né? A marca do gaúcho é de estender a mão, ser solidário com seus conterrâneos, enfim, com quem precisa, né? Abrir o coração, amolecer o coração e verificar lá no seu ambiente residencial, até lá no trabalho, o que você tem que pode doar em casa, no closet, no roupeiro, na garagem. São cobertores, colchões, roupas, casacos, sapatos, calçados, né? Todo tipo de vestuário bom que você possa doar, não usa mais, às vezes está até atrapalhando, né? Está inchando os espaços aí e você às vezes não se dá conta que tem tanta gente tiritando, tremendo de frio, passando fome, cestas básicas, alimentos não perecíveis, por favor. Eu falo aqui também da campanha do agasalho do governo do estado do Rio Grande do Sul, leia-se governador Eduardo Leite e veja a mensagem. O inverno atinge milhares de gaúchos e são as pessoas mais necessitadas que sofrem isso na pele, com o frio e a fome. Viver se torna um desafio diário. Por isso, ajude doando. A campanha do Agasalho 2021 também está arrecadando alimentos e cestas básicas. Doe. Campanha do Agasalho 2021. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Então tá aí, esse é o momento de você fazer, né? Se doar, evidentemente, aquilo que você não precisa mais. Passa para essa gente que está tiritando de frio, às vezes está no chão batido, não tem forro na sua casinha, né? Um telhado lá, uma telinha lá, não, frestas nas paredes, na casinha de madeira, olha só, na zona ribeirinha, dá uma enxurrada aí, a água invade o território da sua residência, da sua casinha. Então vamos ajudar essa gente aí, tá bom? Então tá, campanha do agasalho, seja da Prefeitura, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, vamos lá, vamos fazer essa bondade, que é a nossa marca. Vamos adiante falando de Di Paolo, que é a galeteria fora de série do Brasil, né? É o melhor galeto do Brasil disparado, é o grupo Di Paolo, Galeterias Di Paolo. Di Paolo Galeto. É um negócio fantástico. Esse do Boulevard Laçador, por exemplo, não tem explicação, sabe? Sábado e domingo, aquilo ali, minha gente, é uma coisa fantástica. 17, 18 horas está lotado. Por quê? Por causa da qualidade, né? E tem o Expresso Di Paolo também, no mesmo local, no Boulevard Laçador, que também funciona a 1000, contemplando a expectativa daqueles que montam os seus pratos. Eu quero assim, assim, assim. É maravilhoso. Tudo ideias de Paulo Jeremia, grande liderança do grupo Di Paolo de Galeterias. Então, te liga aqui na mensagem, né? Sempre dizendo que se você vai visitar a Serra, encante-se com a gastronomia da região e inclua o Di Paolo no seu roteiro de viagem. Você vai provar a comida saborosa com essência artesanal e ainda os pratos saborosos que seguem as receitas da nona e a sequência de galeta ao primo canto, que tem um toque caseiro que nos transporta para os almoços de família com a mesa farta. Conheça as unidades em Bento Gonçalves, Gramado, Garibaldi e Caxias do Sul. Então, te liga aí com essa mensagem também do Grupo Di Paolo, estrelada por Paulo Jeremia. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para
aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina della Serra Gaúcha. Vamos adiante então. Olha aqui, vamos mostrar aí o jornal disparado, o melhor jornal disparado do estado do Rio Grande do Sul, um dos melhores do Brasil, e que só prega a notícia saudável, sem ideologias político-partidárias do seu assinante, do seu leitor. É o Jornal do Comércio. E olha a manchete, como sempre, muito boa, alvissareira, né? Para cima, a manchete. Produtor celebra ganhos com safra de soja no Rio Grande do Sul. Minha gente, com 20 milhões de toneladas colhidas, grão movimenta 50 bilhões. Quer mais? É a nossa lavoura, a produção primária. E está aí Badesul, Banrisul, todo mundo fomentando, né? A produção primária, a lavoura lá, o pessoal que está lá no campo. E segurar esse pessoal lá, né? E hoje é dia do agricultor. Exatamente. Exatamente. E esse pessoal lá, que é o seu ambiente, né? Porque às vezes saem porque o negócio está horroroso, os jovens, eu vou para outros mercados, vou procurar, né, outras experiências, né, outro futuro. Mas lá, se tiver também o fomento da estrutura, né, da gestão pública, dos bancos, enfim, o campo é um dos melhores lugares para se ficar e se fortalecer financeiramente. E um ambiente muito saudável também. Então está aí o Jornal do Comércio com essas manchetes espetaculares. Tá? É isso? É positivo e operante. Positivo Maravilhoso. Operante. Eu gosto, já te disse que eu adoro as manchetes do Jornal do Comércio. Sempre as manchetes mais importantes, as grandes, a gente acaba comentando. E é emblemática hoje, né? O dia 28 de julho, dia do agricultor. Dia do né? agricultor. O nosso agronegócio aí que leva esse país nas costas. É o termômetro, né, vereador? Atendimento ao assinante, chegando, madrugando no seu domicílio, seu negócio, seu comércio, seu escritório, consultório, é o 32 13 1300. Atendimento ao assinante, assinaturas, Jornal do Comércio. Aí você tem a informação com nitidez, com transparência, sem ideologias, tá? Não tem coveiro lá no Jornal do Comércio também, não tem, tá? E você tem um jornal de qualidade absoluta. Então aí, um jornal que se encaminha aí para 90 anos, né, minha gente? Quer mais? Jornal do Comércio. A sua essência é economia e negócio. Bruna Razeira. Sobre o Jornal do Comércio, né? Eu sempre digo, a imprensa livre, a imprensa isenta, é um dos pilares da nossa democracia, né? Então, se todos seguissem esse exemplo de seguir, eu acho que a opinião, a reportar a matéria, a notícia, enfim, faz parte e é feita por pessoas, mas dentro de uma isenção, né, mínima. Então, mais uma vez, parabéns. E eu suspeita para falar sobre o dia do colono, né, porque sou filha de colono, sou uma colona também. Então, parabéns a todos os meus conterrâneos lá de Casca. E até aí, puxando aqui para uma polêmica, a Ramira e eu estávamos conversando aqui nos bastidores a respeito, eu acho que de uma polêmica bem do momento, sobre a Joyce, né? É. O que aconteceu com ela, afinal, que apareceu toda machucada, toda fraturada, registra uma ocorrência na Polícia Legislativa 3, 4 dias depois do ocorrido. O marido é médico, as informações são as mais desencontradas. Pois Eu acho que ela tomou um laço. Foi o que nós falamos. É o mais provável, tá? Que não tem cabimento, E vamos lá, e parece que hoje a Polícia Legislativa também disse, que atestou que ninguém entrou no apartamento. E o acidente pode ser verídico? Mas um acidente só se ela pegasse e batesse 5 vezes com a cabeça no chão, porque não foram faz 5 muito fraturas sentido, em locais né? diferentes no rosto. Mas aquela foto do cara que colidiu num poste, não é Outra real? coisa, o marido é médico, a mulher só foi procurar recurso. Pois é. Tá muito estranho. Não, e o marido estava no outro que não é quarto. verdade o que ela conta, as versões não são, claro. Né? Ou ela está cobertando alguém, né? Ou ela está, inclusive, talvez não lembre exatamente do que aconteceu, né? Porque estava em outro local, Podia estar num pileque também. em outra circunstância. Eu acho que ela estava aprontando. Custou para chegar e aí o pau comeu. Comeu fora em casa. Mas a história está muito mal contada. E que não fique como exemplo, né? Se o exemplo se acontece isso com uma mulher, estamos tratando aqui da mulher, se acontece com a mulher, que busque ajuda, que denuncie, né? Nós temos os mais variados órgãos para isso, a nossa Seja Polícia o marido Civil, ou não, né? seja o marido ou não, nossa Polícia Civil aqui se organiza muito bem nesse sentido, de atendimento às mulheres. Então, quando tiver a oportunidade, né, dê a brecha, denuncie, e para cima deles. O que tu me diz? Ainda nesse âmbito das curiosidades de Brasília, assumiu uma senadora nova hoje, Eliane Nogueira,
Mãe do... Porque o senador Ciro Nogueira ele foi para ministro, só que ela é mãe do Ciro Nogueira. Então, em primeiro lugar, quem sabia quem era suplente de senador? Sabe que esse cargo de suplente de senador é uma coisa incrível, né? Ninguém vota nessas pessoas. Nem o nome no santinho vai. Vai de suplente e pronto. Suplente. Aí você pode colocar um irmão, um primo. Nós temos casos incríveis. Foi um senador, não sei se foi de São Paulo ou Minas Gerais, olha bem a expressão que é, cujo suplente teve 0 voto e assumiu no Senado. É uma das coisas, viu, vereador, que a gente tem que, na reforma política, tentar alterar isso, e aí existe um medo, sabe? Nós temos que fazer uma reforma política, quem faz ela são os políticos que estão ali. É por isso que não sai, e se sair, que tipo de reforma seria, né? Que dificuldade bem grande. Bizarra essa notícia, né? Em que a mãe assume a vaga do filho. É a dona Maria, né, que tem... A sua mãe? Dona Maria Perotto. Dona Maria Perotto, com 97 anos. Vê, né? O seu filho lhe manda beijo aqui na atualidade, mas o Ciro dá uma cadeira no Senado, hein? Ah, dá uma cadeira. Cada um tem o filho que merece, cada um tem o filho aí, ó. Dá uma olhada aí, Dona Maria. Ainda dá tempo ali, ó. Essa, inclusive, ela é empresária, mas já tem casos de suplentes de senador que assumiram que não tinha todos os cursos, menos o primário. Absurdo. E tem a compra, como tu disseste, tem a compra desse cargo, né? O cara financia a campanha e fica lá. É o que mais acontece. Muito bem, olha aqui, ó. Tem a feijoada, paeja, costela gorda, mocotó. Essa é a época dessas comidas, né? Comidas fartas, fortes, né? Aí, se tiver qualquer indisposição, vamos de Olina, família Olina, essência de vida, porque daí você resolve qualquer situação de uma indisposição estomacal. Olina, essência de vida, laboratório Vesp, 94 anos, né? Comandado pelo empresário Max Vesp. Então, um laboratório de primeira grandeza, laboratório Vesp, como eu digo, 94 anos, que está sediado em Canoas. É um laboratório de primeira grandeza, né, atendendo todas as exigências da Anvisa. Laboratório Vesp. 104 anos, que comanda a família Olina, que resolve. Né? Não viajem, não deixe fora da sua bagagem de levar Olina, jamais. Na casa do campo, da serra, da cidade, da praia, sempre do corporativo, no escritório, consultório, sempre Olina, essência de vida. Muito bem. Então tá, vamos para o fechamento do nosso programa. Ramiro Rosário. Vamos deixar aqui um grande abraço a todos que nos acompanham, também lembrando que o nosso gabinete está ainda com um processo seletivo em aberto para as emendas, as chamadas emendas parlamentares no Congresso Nacional. Nós temos aqui em Porto Alegre as emendas impositivas, onde cada um dos vereadores de Porto Alegre pode destinar recursos no orçamento para o ano seguinte. Então, nós temos aí aberto no nosso site um processo seletivo para instituições que tenham declaração de utilidade pública, órgãos públicos, também associações de moradores, associações de bairro que queiram uma melhoria na sua região, podem lá se inscrever em ramirorosario.com.br. Me ajudem a definir onde nós investiremos aí mais de R$1 milhão no próximo ano através das emendas impositivas. Interessante, né? Porque esse aconselhamento, essa indicação é muito importante para o trabalho do vereador, evidentemente, que pode fazer uma análise, né, perfeita, um mapa de onde estão realmente as prioridades. Para não ficar naquele jogo de amigos também, né? Destinando só para base eleitoral, só para parceiros e tal. Não, a gente quer abrir realmente, ver o maior número de projetos possíveis e daqui a pouco tem bons projetos ali que fugiriam do nosso radar e com esse processo seletivo que nós chamamos de orçamento interativo, isso é possível. Sérgio Perotto. Uma boa noite a todos e, mesmo contra a vontade dos gremistas, vão até o Beira-Rio para doar agasalho. Eu vou lá. Muito bem. Fazer uma boa causa. Uma boa causa. Tá? Bruna Razeira. É sempre um prazer estar nesta bancada seleta, muito bom. Acho que nessa noite fria aquece o nosso coração vir aqui, conversar, aprender. Então, muito prazer. Bruna, eu estou agora que o negócio da pandemia está cessando e a gente vai poder fazer algum tipo de evento. Teremos aí, dizemos já um enlace
Olha, eu torço que sim, e aí eu espero que tenha sucos Petri. Com certeza. Né? Esse vai ser o meu vinhos presente. do mundo. Esse vai ser o meu presente. Sucos Petri eu já te garanto. Eu imagino que sim. Eu garanto na tua festa. O camarão do Chihuahua. Eu quero tudo isso. Tá bom. Churrasco do barranco. É isso aí. Armazém do queijo. Que espetáculo. Chihuahua. E Olina, para encerrar. Sim, na saída, um vidro de Olina. Ué, lembrança. Presente da noiva. Isso. Minha gente, nós vamos embora. Como acontece há 28 anos, sempre ao vivo. Nosso programa das 18 horas e 55 minutos até as 20h30, de segundas a sextas. Uma boa noite e amanhã, então, 18h55, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.